Agenda Carioca. Olá, estou de volta com a Agenda Carioca, porque no Rio de Janeiro a gente nunca fica sem assunto. E hoje os meus dois convidados vão provar isso. Estou aqui com a Lívia Bittencourt, superintendente do Jockey Club, que faz parte do coração, do pulmão da cidade, um lugar que mantém a excelência do turf no país. E Léo Jaime, que dispensa apresentações, né? Uma artista tão completa. Você canta, você dança, você compõe, você é jurado de dança do famosos, participa da dança dos famosos, ganha o concurso, agora também se envolveu com a gastronomia. Bom, suas músicas são chiclete, né? Que atravessam gerações, 40 anos de carreira, sem nunca cair na monotonia. Parabéns, Léo. Muito Privilégio ter obrigado vocês pela aqui. Muito apresentação obrigada. generosa. Obrigada, Antônia. É um prazer estar aqui com você. Mas, Lívia, me conta uma coisa que eu fico fascinada. Aliás, eu quero começar perguntando sobre isso. Como é que você foi trabalhar no clube e virou joqueta? Antônia, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, né? Quando eu fui para o Jockey, há 5 anos, foi uma espécie de transição de carreira, né? Eu sou advogada de formação e tive a oportunidade de ir para o Jockey em uma posição de gestão, que sempre foi algo que, mesmo no ambiente jurídico, eu buscava. E quando eu assumi o cargo no Jockey, eu percebi que eu ia enfrentar, na verdade, 2 momentos em que eu precisaria conquistar a confiança da administração. O primeiro, na posição de um profissional de gestão, iniciando, vamos dizer assim, a carreira nessa posição. E, em segundo lugar, como uma mulher nessa posição, No ambiente muito masculino. numa instituição super tradicional e que tem como razão de ser uma atividade essencialmente masculina. E com o tempo eu fui percebendo que eu precisava que, ao invés de eu encarar aquilo como uma dificuldade ou um desafio na vertente mais difícil, eu encarei como uma oportunidade de fazer aquilo de uma maneira diferente. E percebi que, para exercer a minha função já na época de superintendente, eu precisava mergulhar de uma maneira mais intensa no ambiente do turf, né? Que é a razão de ser. Que é a razão de existir do Jockey. Exatamente. E aí, como fazer isso, né? Comecei a frequentar a escola, o Jockey tem uma escola de aprendizes. Para amadores. Para amadores, na verdade, para profissionais, mas que são os adolescentes de 16, Olha ela 17 aí. anos. Comecei a frequentar a escola e falei, quem sabe montar um puro sangue, sentir essa emoção de estar num cavalo que tem a corrida como algo natural no sangue dele. E aí comecei a montar, me encantei absolutamente pelos cavalos, são criaturas encantadoras. E fui levando cada vez mais a sério, porque eu entendi que realmente era um mecanismo de eu me apropriar de elementos do turf, que só vivendo ali o dia a dia, com os Até para cavalos, identificar as necessidades exatamente, do clube. as dores dos profissionais, e isso me habilitou a ter mecanismos de tomada de decisão e de definição de prioridades no desempenho da minha função com muito mais propriedade, né? Bom, você domou o cavalo e aí botou todos aqueles inquilinos, aqueles sócios que reclamam dos motivos mais variados possíveis no bolso. Sim, e vivendo a atividade, o turf, eu costumo dizer que o turf é muito mais que um esporte, né? O turf é uma vivência. E aí você, estando perto e vivendo esse ambiente, e principalmente na minha função ali, que é de trazer esses eventos todos que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais, como compatibilizar o Jockey, uma instituição tradicional turfística. Que tem mais de 90 anos, né? Que tem mais de 90 anos. O hipódromo vai fazer 100 anos ano que vem. Como compatibilizar uma instituição turfística, que tem como razão de ser isso, como um equipamento turístico, de entretenimento, de cultura. Então, entendendo as dores do turf, e sempre será a prioridade do Jockey, eu sempre costumo dizer que, por mais que o Jockey hoje tenha se tornado esse elemento importante na cidade em termos de entretenimento, o turf e sempre será inclusive a essas figura outras mais fontes de importante. receita, né? De expansão gastronômica,
Agora, ter a escola lá dentro são formas de ajudar a sustentar essa atividade que, Claro, infelizmente, precisa formar infelizmente, nova plateia. ela deixou de ser autossustentável em algum momento, né? Infelizmente. Apesar do Grande Prêmio ainda ser um evento espetacular, Sim, e a gente vai ter glamouroso. um evento aí em outubro, depois eu falo um pouquinho melhor, que também vai ser um evento Já convida incrível. logo. A gente vai ter o Latino-Americano de Turf, é um evento internacional, itinerante, e esse ano a gente vai ter o prazer e a oportunidade de sediar aqui na E é Gávea. muito importante frisar que o Turf e o acesso ao Jockey Club é gratuito. E eles têm corridas domingos, segundas e terças, né? Isso. E uma forma de ter um lazer, um entretenimento ali numa região central da cidade. E as famílias quando vão, né, ao Jockey, domingo principalmente, é um programa tão gostoso. Todo mundo que vai a primeira vez fala como é legal, como é bonito e como é um evento prazeroso estar lá vendo as corridas. Por falar em eventos, ainda tem edição do Rio Gastronomia rolando esse fim de semana. Fala um pouquinho da programação, o que a gente já precisa se preparar para comprar, né? Quais são os grandes shows que vão acontecer esse ano e os eventos que estão programados. O Rio Gastronomia é um evento que a gente já está no nosso calendário, né? No segundo semestre. Ele, desde o ano passado, ele já está vindo com uma edição mais estendida em 3 finais de semana. Isso tudo, evidentemente, é graças ao sucesso do evento. 2 finais de semana já não estava sendo suficiente para atender a um público cada vez mais amante daquele evento. E eles vêm junto, evidentemente, com a gastronomia de altíssimo nível. Eles trazem atrações musicais que acabam sendo também um grande ponto de atração do público, né? Eu estava lá no dia da estreia, o show dos Titãs foi, enfim, Sim, super sim. E eles cada vez vêm com requisitado. atrações mais bacanas, né? Esse ano tem a Paula Toller agora na quinta-feira, temos Martinalha. Então, Agora, esse novo equipamento de eventos da cidade, que o Jockey se tornou, né? Que tem o gastronomia, depois tem o Doce setembro Doce Maravilha, que Maravilha. também é um evento que já está no calendário do Jockey, já é terceiro ano do Doce Maravilha. E o Brava Arena Jockey, que vem em novembro e dezembro, que também com muitas atrações super bacanas e que está um sucesso Eu também. diria que o Jockey hoje se tornou um equipamento importante de eventos da Exatamente, cidade, com o que ele exatamente. tem de bom e o que tem de desafiador, né? Você tocou num ponto importante, né, Antônia? Quem tá mais próximo do jockey, e você é uma dessas pessoas, percebe o quanto a gente é atento a essa questão, né, das atividades que a gente coloca dentro da nossa instituição. E entendendo que a gente tem uma vocação de entretenimento turístico e cultural, e recebendo esses eventos, a gente não perde de vista o impacto que eles causam no Como entorno, né? reduzir, né, o impacto no Exatamente. trânsito. Então, o grande desafio é esse. É como harmonizar essa vocação. O que eu acho mais bacana é que os eventos acabam cedo, né? Ele tem um Exato. horário Eu queria fazer muito. uma parte. Eu É. sou morador do Alto Jardim Botânico e que é muito afetado pelo som que vem do jockey. Curiosamente, na minha casa eu não sinto, mas tem vizinhos que ficam. Então, quando acaba às 10 horas em ponto, eu acho. Porque eu sou Civilizado. pedra e vidraça. Não, Porque eu quero cantar no jockey. Eu já cantei Sim, lá no jockey. não, sim. tem inclusive uma comunidade, o Jockey não deixa a gente dormir, mas eu acho que tem Isso. mais espuma do que, de fato. Primeiro que tudo que acontece na Lagoa é atribuído ao Jockey Club. Exato. Qualquer DJ alto num quiosque no É Parque dos verdade. Às Patins. vezes tem na Pacheco Leão, DJ tocando muito Exato. alto, acham que é do O jockey. Parque Exato. dos Patins em si realiza Também eventos. Então, faz. cabe também aos órgãos públicos cuidar desse ordenamento nos outros locais da orla, porque tudo vai na conta do jockey, E vou dizer infelizmente. mais, para mim, que sou morador ali, a mim incomoda mais helicópteros no final de semana, o tempo inteiro. Eu ia Isso comentar não rende isso. nada para a cidade, não tem benefício nenhum para a cidade. Mas esse ponto que o Léo comentou, ele é importante, porque a gente está numa posição de uma cidade pulsante, né? No núcleo de uma cidade pulsante. A gente acompanha e monitora toda a emissão de ruído desses eventos. E o ruído residual, que chama, que é o ruído da cidade, ele já tem uma intensidade que beira o limite legal ali, entendeu, Antônio? Então, assim, a própria cidade, ela já tem uma emissão de ruído já muito alta, por conta de trânsito, enfim, dos helicópteros.
Então, qualquer atividade. Mas eu sou testemunha do esforço que vocês Exato, fazem para fazemos. encerrar qualquer evento até às Exato. 10. E eu vou sugerir uma coisa, como É. artista, a melhor coisa do mundo para mim é show que começa às 8. É isso, e é a nossa realidade Então, hoje. você pegar o pôr do sol, o que que é, por exemplo, um festival como o Doce Não, Maravilha ou Mita, O que foi Mita, feito? o show do Gilberto Gil, No pôr na do sol. primeira edição do Mita, pra mim aquilo ali foi uma catarse. Assim, inesquecível. Foi com aquela paisagem Não é? deslumbrante. Eu acho que a gente tem que se habituar também, porque se você pensar assim, Uma cidade diurna, Broadway né? ou no estado Londres, né? A cena noturna, os eventos culturais, eles começam no mais tardar às 8, que eu acho que é o horário certo para você. Aí depois você vai jantar em algum lugar, Netflix, meia-noite, pronto, você está em Nada casa melhor. tranquilo, não é? É melhor que comece mais cedo. A gente tem no Rio de Janeiro uma contradição que ainda permanece, que é de quanto mais tarde, melhor. É. Não é verdade. Né? Então, até o Circo Voador e a Fundição Progresso começaram a mudar o horário de show, que era meia-noite, passar para 10h30. Sem dúvida. Ainda é muito tarde, eu acho. Porque ninguém precisa ficar rodando na rua de madrugada, não é tão seguro. Enfim, por várias razões, até pela tranquilidade que a gente tem que prezar por ela também. Eu vou de quem contar quer uma dormir, história né? curiosa para vocês, que a Lívia conhece bem. A minha relação afetiva com o Jockey, além de ter sido sócia a vida inteira, né, da sede, principalmente usuária da sede da Lagoa, eu fui convidada pelo presidente Luiz Alfredo Toné para ser diretora de sede e exerci esse cargo durante 2 anos e pude conhecer profundamente, né, a atividade turfística, os desafios de entender as demandas dos associados, e foi um tijolo a mais para a minha vida política. Participar de um conselho Sim. majoritariamente masculino, ter um lugar de fala. Então você sabe bem como Eu sei lá, como, né? como é desafiador, mas foi uma experiência incrível e sou muito grata por essa oportunidade que ele me deu. E tenho certeza que agora o novo presidente Raul Lima Neto tem dado continuidade a todo esse trabalho Sem dúvida nenhuma. que coloca o Jockey nesse lugar de excelência. Exatamente. Olha, eu fui muito frequentador do Turf. Eu gostava muito, é um programa adorável. Aí depois eu comecei a frequentar, por exemplo, ali o Pário, né, que é um restaurante que teve outro nome antes e tal, porque tinha a possibilidade de você Você estar assistia ali, as corridas assistir a ali, corrida enquanto você está jantando ou fazendo um happy hour ali e tal, que eu acho um programa delicioso. Agora, eu não sei por que foi meio que deixando o Jockey foi se colocando, se transformando. Mas eu entendo que, embora o Turf seja Deficitário. seja uma atividade fundamental, como é o remo do Flamengo. O Flamengo é um clube Inclusive, de a gente não tem regatas, mais Jockey Clube né? em São Paulo, quer dizer, né, as corridas hoje Na acontecem verdade, com relevância, eu digo, de a torneio. gente tem o Jockey Clube de São Paulo com uma corrida por semana, Com a relevância que enfrentando uma tem. dificuldade Então, muito grande. na América Latina, É a ele atividade em tem. si, A atividade em si eu acho que vai. Mas um clube é um clube, Porque é sem a uma associação de manutenção do pessoas. turf, a prefeitura toma aquele terreno e sobe um monte de prédio, entendeu? Você não pode transformar Não aquilo. pode deixar o turf. Já que tem tombamento aéreo, inclusive, para que as pistas sejam preservadas, para a manutenção dessa atividade esportiva. Mas conta um pouquinho de você, Léo. Assim, eu sou fascinada, sou fã. Quero saber assim, você tem uma fórmula do amor para tudo. Conta para mim um pouco desse processo criativo. Fala um pouco do show que você vai fazer agora no dia 5 de Dia 5 setembro. de setembro, esse é um show muito especial para mim, porque você está falando que eu tenho diversas atividades, né? Porque tudo que eu gosto, eu fico fazendo por curiosidade, fico me dedicando, e acabei tendo na vida a oportunidade de experimentar e suceder como músico, como ator, como jornalista. Porque são coisas que eu gosto de escrever. Então, os amigos E sabiam já. recentemente crítico gastronômico, né? Até. Porque Aí eu tô só jurado, como jurado e como. mas um jurado dos bons, porque Veja te convida, Rio Gastronomia. Isso, já tive nos de São Paulo também, da Folha, do Estadão. Enfim, estou escrevendo na Gula agora também, Aí, que era bom de garfo fazendo uma também. crônica, porque eu sou amante da gastronomia e acho que, por exemplo, para mim, turismo, né, quando eu viajo, não é só conhecer os lugares e a arquitetura. Eu quero saber o que as pessoas comem, como é que é a A parte da comida. cultura, Isso, e não o restaurante, vamos dizer, armadilha de turista. Eu quero saber como é que é a o vida, né? local, né? Aquele negócio do fica, você vai na Escandinávia, 4, 5 da tarde, você tem que ir lá num lugar tomar um chazinho, comer um biscoitinho, para saber como é que é a sociabilidade daquele pessoal. É ali, naquele horário, todo mundo se encontra e tal. Então,
Eu acho que para mim turismo no Rio de Janeiro inclui também conhecer bem a gastronomia carioca e aproveitar. Eu diria assim que todo mundo sabe o que é bagel, sabe o que é pita, sabe o que é croissant, mas ninguém no mundo sabe o que é pão de queijo. Eu acho um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Por que que o brasileiro não... O açaí agora está O açaí, por ganhando exemplo, já uma ganhou, né? reputação Sim. internacional. O Já. brigadeiro, É. o doce de Será leite. que o brigadeiro... Dizem sempre que os estrangeiros acham o brigadeiro muito doce. Mas eu acho que a gente... Arroz com feijão, bife, batata frita, que é uma comida Guaraná. carioca, né? Guaraná. 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 Mas arroz, feijão, bife, batata frita é um prato carioca. Isso eu até debatendo com os amigos em júri de gastronomia, Qual é o falando, prato escuta, típico do Rio de Janeiro? filé chateaubriand, prato típico, ensopadinho de Mas volta aqui camarão pro show, com porque chuchu. você não terminou de falar do seu show dia 5. O show do 5 de setembro é muito especial para mim. Eu me perco muito, né? Tô aqui, Tô aqui para pensando isso. no jockey, tô pensando na gastronomia, nos concursos, Nas mas viagens. nas viagens. E o- tudo isso eu estou falando de lazer, de coisas que eu gosto, das coisas que eu curto, né? Então eu não sou crítico porque eu seria alguém só falando das coisas que eu gosto. E não tenho vontade de meter o malho, porque as coisas que eu não gosto eu não estou interessado Não nelas. merecem, Não merecem a minha De atenção. tempo, né? Exatamente. Então, esse show é uma indulgência que eu faço a mim, como artista, de procurar um amigo meu, Ricardo Leão, que foi a primeira pessoa com quem eu montei uma banda quando eu tinha 14 anos, e nós dois morávamos em Goiânia. Ele era um estudante de piano clássico e eu estava tocando, começando a tocar bateria, e a gente tentou montar uma banda. E ele é meu amigo desde então. E ele virou um produtor musical, veio morar no Rio também, virou um produtor musical muito importante na Globo, faz muitos filmes, muitas novelas e também teve uma importante incursão na MPB e tal. E nós mantivemos amizade sempre. E aí, e algumas vezes tocamos juntos também e falamos, Ricardo, vamos fazer um show, a gente cantando, mas aí tem que ser uma coisa que não seja o meu repertório e nem o seu, né? Vamos fazer uma coisa assim, e nós apelidamos de As Canções que Nós Queríamos Ter Escrito. Então é um piano e eu, só pianista, só um piano e voz, com um popurrí com, de... com canções belíssimas que a gente escolheu e que a gente vai evidentemente trocando aqui e ali, e estamos até gravando e registrando isso em disco, porque aí no disco a gente está colocando mais instrumentos, porque são canções que a gente gosta muito, e eu acho que ser intérprete, para mim, é tão prazeroso quanto cantar uma música minha, ser um autor, né? Então, até algumas músicas, como Preciso Dizer Que Eu Te Amo, que é do Cazuza, Gatinha Maiosa, que é do Roberto Erasmo, ou, Mas não sei vai lá, ter nem Sônia, não vai ter nada do seu repertório pessoal? Olha, Talvez no Bis? talvez no Bis, mas a autoria minha não, porque tem que ser Por canções que falar eu em queria ter autoria sua, escrito. como é que nasce uma canção do Léo Jaime? E Você vem a letra primeiro, vem a melodia, é tudo junto e misturado, é tudo numa junto. garfada, num restaurante? Primeiro, é solidão, né? É um ato solitário. Mesmo que eu esteja escrevendo com alguém, tem uma solidão ali, assim. E você vai se envolvendo com uma ideia e se permitindo, vamos dizer assim, uma coisa que na psicanálise seria associação livre de ideias. É, vai falando o que der, vai murmurando, vai balbuciando, até que vire uma palavra, que aí vira uma ideia. Ou às vezes você tem uma ideia de uma frase, que você, essa frase aqui, ó, o silêncio é o grito que dói mais no ouvido. Aí eu ouvi essa frase e falei, isso merece uma música. Então, às vezes, a dica que chega no ouvido da gente pode ser um pararara, uma frasezinha melódica, pode ser um verso, e depois também pode ser simplesmente isso que a gente parece que está psicografando, né? Tem uma coisa que rola aí na internet, um memezinho, que faz parte daquele documentário Get Back dos Beatles, em que você vê o Paul McCartney com baixo na mão, esperando o John Lennon chegar para o ensaio, e aí o Ringo bocejando na frente dele, o George olhando também, e ele fica no baixo. E um minuto depois ele está get back to where you once belong. Ou seja, de ele Eureka, começar, né? Teve uma de ele começar inspiração ali. a ficar Entrar mexendo no no clima, baixo. né? Mexendo no baixo ali, até sair o refrão, demora 1 minuto e meio. Nossa. O aquecimento. E aí, naquele mesmo dia, a música estava pronta.
Então, acontece assim às Nossa. vezes. São 40 anos de carreira, né? Que para você ter essa genialidade de Eu acho que, compor com essa velocidade, no seu caso, assim, são todas as suas vivências. depende, por exemplo, É um somatório de tudo que quando me você... pedem uma música, por exemplo, uma novela, vai ter uma novela chamada Bambolê, nós precisamos de uma música que fale, aí me dá a sinopse da novela, eu falo, Triângulo Amoroso. Não, não escreve sobre o triângulo, não, porque vai que um ator não dá certo, tem que trocar. Por falar em ator, você voltou agora de Gramado, você foi Isso. lançar O Papagaios. Papagaios, Conta um o pouco filme dessa atuação. Douglas por acaso, Douglas Soares. Soares, e eu faço o papel de Léo Jaime, que foi um papel dificílimo de fazer assim. Qual Teve Léo que Jaime que é ensaiar pra eu muito. fazer? Como é que foi 60 lidar anos para com fazer esse personagem. esse alter ego aí? Eu, na verdade, pensava assim, lendo o roteiro, pensando, o que que a cena merece? O que que o personagem e tal? Eu não posso fazer uma caricatura de mim mesmo, que seria o erro que eu acho que todo mundo comete quando vai ser ele Tenta próprio ser. num filme, né? Você olha, e vê a caricatura, né? Então eu não fiz isso. Eu fiz um papel que chama Léo Jaime e tal, mas e, e é um personagem que eu montei de acordo com. E como era difícil para mim pesquisar esse personagem, porque né, eu me definiria como uma escola de samba com 5.000 componentes, cada um com uma história pessoal diferente, e todos cantando o mesmo samba. Mas, enfim, todo mundo tem muitas facetas, né? Qual que é a que cabe nesse Tudo filme bem de aqui? tudo. Aí eu deixei na mão do diretor e da Tati Muniz, que era a preparadora de elenco, e quando eu assisti o filme, eu falei, dá para acreditar. Achei que estava direito. Me reconheço. E o filme foi muito bem recebido no festival, e imagino que possa ser um filme. É uma boa safra do cinema brasileiro, né? Tem tanto ganhado bilheteria no Brasil, que infelizmente tem um público preconceituoso com o cinema brasileiro, como tem ganhado festivais, até Oscar a gente anda ganhando, né? Então é uma fase boa do cinema brasileiro que eu acho que pode ser. É o filme que tem tudo para Tudo agradar o para público e retomar. também, já no primeiro festival, já foi muito Já bem foi muito recebido. bem recebido. Ô, Léo, entre suas muitas facetas, tem uma que é muito pitoresca, que é você fazer aula de balé. Alguma vez já teve que dizer, olha, eu não vou poder ir hoje porque eu tenho balé? Teve que desmarcar um compromisso? Quer dizer, me conta como foi. E se teve, alguém acreditou? Olha, aí é que está a história, né? O que eu estava mencionando aí é que eu coloco a minha satisfação pessoal como um elemento importante na hora de tomar decisões na vida. Então, mesmo que custasse, vamos dizer assim, perder oportunidades financeiramente muito favoráveis, eu olhava e falava, não, isso não tem a ver comigo, não vou. Mas o balé veio nesse seu A dança movimento de dos mudar o estilo de famosos. vida também, de Era ficar mais assim, eu saudável. tenho que fazer, exatamente, eu tenho que fazer exercício. Aí, quando eu era adolescente, eu fazia balé, fazia dança contemporânea, e a dança contemporânea, o Klaus Viana, né, fui da companhia do Klaus Viana, me mandou fazer balé clássico na Tatiana Lescova. Foi lá na Tatiana Lescova, que era lá em Copacabana, perto da Santa Clara ali, que na escola da Tatiana Lescova, que eu conheci a Fernanda Abreu, e ficamos amigos, e a Fernanda ficava cantando no vestiário, ela já era adiantada e eu estava assim. Eu parei quando eu estava no intermediário. Ela já era das melhores bailarinas da escola. Até hoje é uma boa bailarina. E aí, quando eu estava montando uma banda, eu falei: você não quer cantar comigo numa banda aí? Ela topou. E aí o Evandro viu e chamou para Pra Blitz. Então, Blitz. quando eu fiz a Dança dos Famosos, e eu resisti muito, porque eu tinha vergonha do meu corpo, eu acho que eu fui muito julgado a vida inteira pelo meu corpo, né? E aí eu tinha vergonha, comecei a ficar. E aí eu pensei, eu vou fazer esse negócio, porque é um enfrentamento que eu tenho que ter, me expor fisicamente, né? Não fazendo o que eu sei, que seria atuar ou cantar, ou, enfim, vou me expor ali dessa forma. Superar o Porque eu preconceito. gostava tanto de dançar, né? E superar o preconceito, principalmente em mim, me permitir. E aí fui, fiz a Dança dos Famosos e fiquei apaixonado por aquilo. Eu falei, eu quero dançar até o último dia, porque eu estou Quem dança adorando. seus males Não, espanta. e assim, vamos falar sério, ganhando um salário para dançar. Então eu ficava fazendo aula o dia inteiro. Foi um período, fisicamente falando, assim, muito Muito saudável, de muito exercício físico e um exercício físico muito prazeroso. Então muito eu completo. recomendo para quem queira ficar em forma, vamos dizer assim, não em forma física, mas se sentir bem fazendo atividade física, eu recomendo procurar alguma coisa que dê prazer, que seja lúdica, como por exemplo montar, né? Eu vou
Eu vou. Vocês são dois exemplos de Isso. iniciar uma Não tem atividade idade desafiadora para começar tardias, nada. né? Exatamente, não tem idade certa para começar nada. Você faz dança, dança de salão. Dança de salão, para quem tem mais idade, inclusive, é maravilhoso porque socializa. Sabe que eu nunca cantei nem no chuveiro, porque falavam que a minha voz era muito fina. E outro dia eu fiz uma aula de canto, foi libertador. E aí é que eu vou te falar. A arte, ela não é um negócio. A arte, ela é uma forma de expressão e de conexão com a sua alma, com a sua intimidade. Então, ser artista não significa viver de arte. Significa se permitir escrever, se permitir cantar, se permitir dançar, mesmo que ninguém leia, mesmo que ninguém escute, mesmo que ninguém veja, porque isso é a sua expressão. Você vai se conhecer, vai se sentir melhor. O que você falou, uma aula de canto pode ser uma coisa muito libertadora. E a minha experiência com o balé foi postar isso e ver que uma multidão de gente começou a pensar: ah, se o Léo pode, eu também posso. Ele me autorizou. Ele me autorizou, porque eu me autorizei. E aí começaram a aparecer em todos os lugares do Brasil aulas de balé adulto, Que bacana. que era uma coisa que não existia. Você já viveu algum momento muito inusitado com o funk que você queira contar pra gente? Posso contar uma coisa meio proibida, assim? Deve, deve. Claro. Olha, aconteceu uma coisa, eu estava no Chacrinha, indo para o Chacrinha, que era ali no Teatro Fênix, né? Linneu de Paula Machado, ali do lado do Jockey. Aí parei o carro lá, nessa época a gente parava meio na calçada, assim, era uma bagunça. Podia, né? Podia. E aí desci com a guitarra do lado, a roupa, o figurino na outra mão, assim, com as duas mãos ocupadas. E um amigo meu, que morava ali também, estava fazendo ali a volta para subir a Lopes Quintas, abre a janela do carro: olha o Léo Jaime ali! E aí as meninas que estavam na porta do Teatro Fênix, esperando os artistas entrarem, foram correndo lá para onde eu estava. E daqui a pouco o segurança chegou. Só que uma menina me agarrou pelos Países Baixos e começou a apertar de uma forma. Eu comecei a sentir uma dor absurda. E a criatura ela queria arrancar fora. E eu pro segurança: ela tá apertando meu saco, ela tá apertando meu saco. Mal conseguindo falar. Aí ele começou a dar umas cotoveladas nela, ela não soltava. E aí Ela era uma das 7 vampiras, Essa né? era uma das 7 vampiras, a mais letal de todas elas. Surgiu daí. Vou te contar, viu? E um pas de deux, com que você gostaria de cantar que você nunca cantou? Xadê. Adoraria cantar com a Xadê. Acho a voz daquela mulher um encanto. Acho ela uma intérprete Por falar em espetacular. cantar, você nunca cantou no Jockey. Já cantei. Já cantou? Ah, Já achei que você cantei não tinha no cantado no Jockey, na Arena. JBFM. JBFM, na festa Foi de... na arena. É. Com o Quantos Pretinho anos de da Serrinha. JB? 50 anos de JBFM. Eu tava lá, Isso. claro. Sim. Agora Acho eu que tô eu não cheguei querendo a cantar assistir num seu show show. lá também. Eu tô aqui, né, esperando a minha oportunidade de ter briga com os meus vizinhos. Ó, o problema é que a gente tem uma maioria silenciosa que não defende o clube, né? Exatamente. E uma minoria que fica batendo na mesa. Não aceita acordos possíveis, porque eu acho que a política é a arte do diálogo, né? Eu acho que o Jockey é um clube que se coloca no lugar de dialogar com, E não com a reconhecer associação de moradores, o com, valor com... desses eventos, né, Antônia? Não, mas esses Propriedade. questionamentos aqui que a gente está colocando aqui, será que vem do Jockey mesmo? Na nossa sociedade lá, sendo justo, né, eu acho que as queixas são justas e tudo, realmente 10 horas tem que ter um... A gente está falando de lei, né? Eu acho que é o que você falou, no mesmo dentro do grupo, todo mundo sabe que o Jockey leva a culpa de tudo. Eu Não fui é. testemunha do show do Mita, Lana Del Rey descer do palco 10 da noite, querendo. Ela tava louca para Contrariada. cantar mais. Contrariada, porque tinha que encerrar. Isso para muitas produções acaba sendo uma grande questão, né? Porque é uma imposição que a gente coloca contratualmente, tem que terminar. E muitas vezes o artista e o público tá clamando ali pro show continuar. Eu E- estava esperando para dar minha canja no Pretinho e o show acabou. Exatamente. Eu na beira do palco. Mas eu acho que pra isso subir. também educa as pessoas a chegar mais cedo, Sim. né? A ter A entender esse que compromisso. aquele que horário o que a gente tem a limite. cultura do chorinho. Tudo a gente quer um Sim. chorinho, né? Parece que que o suficiente não é o suficiente, né? É. Não, e eu acho que também a gente mudar a cultura para eventos que sejam mais cedo, os teatros estão já se colocando às 8 horas também. Sim. Eu sou acho mãe que de adolescente, né, que tá entrando. Eu tô torcendo para isso chegar logo na fase. Eu não me vejo acordando de madrugada para buscar em Não, festa. isso aí, olha, é um lá em casa pesadelo é na minha meia-noite, vida. é o esquenta. É o esquenta. É o esquenta meia-noite para sair 1 hora.
Aí eu falo, mas por que não pode sair antes? Aí eu falo, quem sou eu para falar? Eu fiz show a vida inteira meia-noite. Já que a gente está aqui num programa sobre a agenda carioca, como é que vocês... Dá dica de o que você gosta de fazer no Rio, onde é que você gosta de comer, onde você gosta de passear, algum programa inusitado, ou simplesmente, olha, uma dica saborosa de um prato específico que você adora de um restaurante. É difícil não falar de dica e não citar o Jockey, né, Antônio? O Tá Jockey bom, hoje, você vai ser cabotina, mas eu vou deixar. Fala. ele reúne ali em termos de Tinha que falar para gastronomia. dicas menos do jockey. Não, aí vai ficar Tá bom, difícil puxa a pra sardinha mim. pro clube, vamos lá. Vai, Vai pode me dar uma puxar, dica então. dentro e uma fora, tá? A gente reúne ali no Jockey hoje em termos de gastronomia, opções incríveis. Você tem ali no Jockey funcionando atividades de lazer, enfim, a própria sede social para os associados, os restaurantes, tem o Bosque, que para a garotada hoje realmente é um point muito, muito desejado. E eu sou de praia, Antônia, sempre fui, desde pequena. E onde é o Então, seu point? eu vou muito ali no Leblon, ali no cantinho do Leblon, ali é onde hoje eu mais 11 ou 12? no mais próximo ali é o cantinho ali. A onde eu gente gosto frequenta o de ir. 11. E você estava falando parada de Copa, vamos lá. Parada de Copa para madrugada era o que era o Cervantes antigamente, É. é espetáculo. Bar da Frente também, que ficou famoso por ser em frente ao Aconchego Carioca, e agora tem uma versão em Copacabana também, Galeto excelente. Sats ainda tem? O Sats abriu Galeto na Sats, Real Grandeza e tem na Real Barata Grandeza. Ribeira. Tem acho que até na Barra Na Barata agora. Ribeira. Enfim, isso a gente está falando de o que eu chamaria, com todo respeito, de baixa gastronomia, que é a gastronomia popular, acessível, barata, custo-benefício, né? Mas você fala de dicas de gastronômicas. Primeiro, eu Dicas diria que o gerais. Jockey é um passeio, todo mundo vai ter que ir lá um dia. E eu recomendo muito para quem vem conhecer a cidade, passar uma tarde no Jardim Botânico, ou uma manhã no Jardim Botânico, que é um passeio incrível também. Se quiser ir para a Quinta da Boa Vista e achar, acho que um jogo no Maracanã é uma experiência inesquecível. Olha que eu já fui em estádio em vários lugares e vários países. Não há nada igual a um jogo no Maracanã. A emoção do estádio, do nosso estádio, realmente. É uma coisa impressionante. Assim, claro Agora, que turistando na própria cidade, então, é Jardim Botânico. Você Maracanã. já tem ido ao Pão de Açúcar, por exemplo? não, eu já fui muito. Eu adoro cantar no Morro da Urca. Você já Acho que tocou é um dos muito no lugares- Noites Cariocas? Muito. E acho um dos melhores. Assim, lá não é muito grande e é muito aconchegante. Você fica muito próximo do público. Então, os shows costumam ser muito emocionantes. E a vista deslumbrante. E tem aquele assim, você está vendo o show, aí sai lá de fora, tem aquela vista deslumbrante, aí volta. Enfim, é um dos equipamentos que eu acho mais interessantes de shows no Bom, Rio. Dicas no Rio é o meu ganha-pão. Então agora vamos conferir o que eu separei, o que vai acontecer na cidade essa semana. Tá bom, se quiser Que mais eu dica, depois eu dou. recomendo Vamos que, ver. se não está no radar de vocês, que seja incluído. O Rio Gastronomia entra no seu último fim de semana com muita comida boa e shows de Paulo Ricardo, Xande de Pilares, Paula Lima e Carrossel de Emoções. No centro, o festival Lapa pela Lapa ocupa diferentes espaços do bairro, com 6 palcos e atrações como Arlindinho, Cibiqui, a Velha Guarda da Portela e muito mais. A maior parte da programação é gratuita, rolando no sábado e no domingo. Também esta semana, a produtora Salvaê inaugurou a Casa Salva, um novo hub criativo na rua Álvaro Ramos, bem no fervo de Botafogo. Além de reunir profissionais do audiovisual, o espaço abre o terraço para eventos culturais e foi lançado com um filme manifesto cheio de humor. E por falar em artes, o MAN ganhou a instalação Anos Luz, criação da diretora e multiartista Bia Lessa. A obra imersiva é sensorial e uma homenagem aos 120 anos da Light. A entrada é gratuita. No sábado, o quiosque do La Carioca convida para uma aula de yoga, seguida de brunch à beira-mar. O ingresso para a aula custa R$ 50 e garante desconto de 20% no café da manhã. E no domingo, a Lagoa recebe o festival Francofonia no Kingston Club. Com entrada livre até às 7 da noite, o evento traz a festa Manie Dançante, a banda Tecnobrass e muito mais, a partir das 4 da tarde. Voltando aqui para a gente encerrar, Léo, vamos dar o serviço e falar um pouquinho mais do horário, dia onde comprar o ingresso do show no Isso. Blue Note. Blue Note, Ricardo Leão e Léo Jaime,
piano e voz. As canções que nós gostaríamos de ter escrito são só clássicos. Não vai ter música do Léo Jaime, vai ter até música que eu canto, mas não músicas que eu tenha escrito, porque é uma brincadeira de intérprete, é um show de intérprete, de crooner, vamos dizer assim, com o Ricardo, que é um excelente pianista, um excelente músico, e a gente vai estar lá se divertindo. E já fizemos isso no Palma, na Casa do Horto, já no ano passado, e foi muito legal. Foi uma recepção do público nas 2 noites que a gente fez, a casa lotada e todo mundo curtindo muito. Então a gente tem alguns standards, alguma bossa, algumas coisas assim mais recentes, de repente pinta até um Bruno Mars. A gente vai até cantando músicas, geralmente músicas de amor. Eu acho que é um lugar para uma noite gostosa de um casal. São 2 sessões, uma às 8, e depois uma às 10h30. E Lívia, qual é a programação do Jockey agora para o fim do ano? A gente tem o Rio Gastronomia agora terminando, né? Mais uma semana. Depois, em sequência, a gente tem o Doce Maravilha, que vão ser 3 dias, sexta, sábado e domingo, no final de Inclusive, um encontro setembro. histórico entre Ney Matogrosso e Marisa Monte. E as pessoas Ingressos esgotados. Só falam nesse show. Impressionante como esse Mas show tem muito mais. realmente... Tem Zeca Pagodinho. Tem. Esse eu não vou perder, meu compadre. E temos o Brava Arena Jockey também, com a sua programação novembro e dezembro, encerrando aí o nosso calendário 2025. Obrigada pela presença de vocês. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Ah. O programa é curto porque a audiência é necessária e hoje em dia as pessoas parecem que não têm tempo e disponibilidade para ficar ligado. Se bem que vocês dois são realmente viciantes. Eu Olha, acho uma que- última dica de agendinha carioca, então. Por favor. Pacheco Leão. Tá virando um Virou grande polo novo gastronômico. BG, né? Parece um novo BG. Um BG mais adulto, eu diria. Charmosinho, né? Charmosinho, Muito legal. gostoso. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, obrigada, Léo. Parabéns pelo seu trabalho, Antônia. Obrigada. Foi uma honra ter vocês aqui. Eu fico até um pouco nervosa, porque né, uma amadora entrevistando um profissional, uma joqueta. Eu tenho muito respeito por você, Lívia, Olha. domando um É cavalo. recíproco, Antônia. Cavalos são uma paixão para mim também. Nossa. Inclusive, o nome do meu filho, Felipe, quer dizer amante dos cavalos. Isso. Obrigada pela audiência. Semana que vem tem mais. Espero você aqui no podcast da JBFM.